Senhor, meus irmãos, hoje eu quero trabalhar com o tema cura emocional da Bíblia da Mulher, que eu tenho aqui, que ganhei da minha filha, Dia das Mães. E eu quero trabalhar esse texto porque estamos vivendo uma época de dificuldades, né, emocionais, psicológicas. Restaurando a visão positiva é o título. As emoções são respostas espontâneas aos acontecimentos e são dádivas de Deus. Os acontecimentos são dádivas de Deus. Uma pessoa percebe um acontecimento de determinada maneira, outro de outro. Conforme a reação de cada pessoa. Tem a visão do problema de forma aumentativa, diminutiva. Uma vez que são espontâneas, as emoções não duram muito tempo, a menos que sejam alimentadas pela mente e pela vontade. Então, o que acontece? Você recebe uma notícia, aí você se abala com aquela notícia, mas momentaneamente, depois você não fica alimentando a parte negativa daquela notícia. Você procura trabalhar como você vai conseguir vencer aquela luta. Então, ali você, num momento, você sente aquele choque, mas depois você vai trabalhando, você vai vendo como que você pode resolver, como pode amenizar a situação. E ali você vai encontrando saída através da iluminação do Espírito Santo. São como uma luz de aviso que serve para nos lembrar de examinar novamente os pensamentos. Será que é tudo isso que eu estou vendo? Será que o problema é tão grande? Ou será que eu estou aumentando com as minhas emoções, com a minha mente, os meus pensamentos, estou exagerando nessa visão desse problema? Será que esse problema é tão grande assim? Porque quando passa a dificuldade, assim, aquele momento do choque, você fala assim, puxa, eu me abalei por tão pouco, eu não precisava ter me abalado tanto assim e tal. E é bem assim que acontece. Eu já vivi situações assim de uma emoção muito forte que eu pensei, nossa, mas como que eu fui tão tola que me abalei tanto numa situação que não precisava me abalar tanto. Mas teve momentos da minha vida que eu pedi para o Espírito Santo passar um bálsamo no meu coração e ele passou. E aquela tristeza, aquele medo, aquela ansiedade foi saindo de mim de uma forma assim gradativa, mas ao mesmo tempo eu já fui sentindo a paz, a alegria, tendo uma visão diferente sobre o assunto. Isso acontece com você, comigo, conosco. Assim Paulo, né, o apóstolo Paulo, que é o exemplo para nós, não condena a ira. É uma emoção indicativa de que um limite foi desrespeitado. Então, se você se irou, isso não quer dizer que você deva permanecer irado, bravo, vendo as coisas de um lado só negativo. Antes, ele aconselha aos Efésios a tratarem dela sem demora, tratar dessa ira, entregar para Deus resolver, em vez de ficar irado, ficar com mágoas, enraivecido, deixando até de confiar em Deus, para confiar na sua própria força, na sua própria ira, na sua própria decisão de resolver o problema. Então, entrega na mão de Deus. Combinada a ira com a mágoa e a vergonha, a ira pode se transformar em amargura. Olha que coisa terrível, a amargura é muito forte, meus irmãos. Então, nós temos que ter cuidado para que essa ira não se transforme em amargura. Essa vergonha, essa mágoa, essa ira se transforme em amargura. 3 coisas aqui nós vemos. A mágoa, a vergonha e a ira pode se transformar numa única coisa que é terrível para o ser humano. A amargura. A pessoa seca os ossos, a pessoa fica doente, a pessoa não entende porque não está conseguindo vencer, por conta que virou amargura, deixou transformar em amargura. E proporcionar dessa forma, depois da amargura, um terreno fértil para outras tentações. Como diz Efésios 4, 26, 27. E Hebreus 12, 15.
Quando uma pessoa sente vergonha de suas próprias reações emocionais, como medo ou ira, sua tendência é procurar se proteger, impedindo que essas reações cheguem ao nível consciente. Então, você mesmo tem que trabalhar, eu mesma, nós temos que trabalhar de uma forma de tirar isso, não deixar chegar no nosso pensamento, nosso consciente, subconsciente, mas que seja eliminado imediatamente, antes que se transforme em coisas piores, como a amargura que nós vemos aí no texto. Esse mecanismo a torna incapaz de expressar suas emoções de maneira saudável. E uma vez que elas são interrelacionadas, a negação de emoções dolorosas exige que as agradáveis também sejam reprimidas. O resultado, com frequência, é um torpor emocional. As Escrituras nos incentivam a identificar nossas emoções. Salmos 13, do 1 ao 3, e o 77, do 1 ao 6. Os irmãos depois podem conferir na sua Bíblia. É interessante que seja conferido, porque aqui no vídeo não dá para trabalhar todo o texto, fica muito longo. E aprender a canalizá-las em comportamentos positivos. Olha que coisa linda. Temos que aprender a canalizar essas emoções, esse torpor de emoções, em comportamentos positivos e não negativos. Quando memórias dolorosas surgem, podemos apresentá-las a Deus, pedindo cura e restauração da nossa saúde emocional, permitindo que Ele, o Senhor Jesus, remova qualquer vergonha que tenha sido associada a essas lembranças. Veja também Marcos 5 e 2. As emoções, meus irmãos, têm que ser trabalhadas. Nós temos que cuidar das nossas emoções, cuidar do nosso ser, cuidar o que nós estamos guardando, o que nós estamos alimentando, a raiva, o medo, a ansiedade. Quando a ansiedade bater na sua porta, no seu coração, você fala, não quero, não aceito. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então nós temos que trabalhar, não é pensamento positivo, é a palavra, declarar a palavra, orar declarando a palavra. Eu aprendi isso há tempos e eu acho interessante sempre a gente orar invocando a palavra do Senhor. Por exemplo, aqui, posso dar um exemplo para os irmãos, aqui no Salmo 17 diz assim, o 6, o 5 e o 6. Dirige os meus passos nos teus caminhos para que as minhas pegadas não vacilem. Olha só, coisa linda. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir.